Que a paz de Cristo permaneça com todos. Quero dizer da minha alegria por estar aqui nesta noite, representando os 120 missionários de nossa convenção. E quero pedir licença para falar de um casal lá de Chechel, o irmão Carlos Januário e a irmã Aline Xavier. Pedir para ficarem de pé, por favor. Eles eram de Recife, foram para Chechel, voltaram para Recife, mas eu estou com a impressão, pastor Alberto, que eles gostam de mim. Eu falei que estaria aqui, eles vieram aqui hoje, então, a impressão de que eles gostam. Espero que gostem da igreja também aqui, mas eles congregam em uma igreja batista aqui. O irmão Carlos Januário, irmã Aline, muito obrigado, Deus abençoe. Nosso abraço para o Samuel Xavier. Eu trago um abraço do pastor Sandro Rosendo, falei com ele, ele disse que deveria dizer isso e que no próximo mês estaria aqui falando da campanha 1000, Desafio 1000. Então, trago um abraço carinhoso do pastor Maurício Manuel, nosso coordenador, mas eu trago um abraço muito mais especial da minha família para toda essa igreja. Um abraço de gratidão aos 1.674 membros dessa igreja e seus congregados. Eu peguei essa informação com a irmã Heró. Ela está aqui? Não estou. Então, eu agradeço muito. Mas, além da minha família, a família dos 120 missionários também agradece. E esta igreja tem sido e continuará sendo importante para o trabalho missionário aqui em nosso estado. Quero agradecer, pastor Alberto, por este convite e dizer que diante de uma igreja dessa a gente ainda fica tentando se arrumar. A gente não é acostumado com tanta gente assim e com uma igreja tão grande, apesar da igreja lá em Chechel ser uma igreja muito aconchegante, não é isso? Então, mas ela não é tão grande assim, não tem tanta gente. Está aqui que os irmãos passaram o mês inteiro vendo esse cartaz, dizendo eu me importo com Pernambuco e anuncio Cristo ao Alto Pajeú e o nosso alvo, que é de 550 mil reais. E acredito não encontrarmos nenhuma dificuldade para alcançarmos esse alvo, uma vez que somos 70 mil batistas em nosso estado. Uma vez que isso se tornará, então, um alvo possível de ser alcançado. Está, então, o panorama da missionário, com os 185 municípios, e nós estamos em 181. E alguém, então, falou, dizendo, há pouco tempo, nós estávamos presentes em todos. E eu disse que é mais fácil chegar ao campo, mas não é muito fácil permanecer no campo. E eu estou lá há 11 anos e quero dizer que, além da parceria com a convenção, através da AME, eu tenho uma boa parceria, uma excelente parceria com uma igreja evangélica batista de Casa Amarela, o pastor Ademar Pagli. E por isso tem sido possível permanecer no campo, haja vista os muitos desafios que nós encontramos, e essa igreja, por ser uma igreja missionária, então sabe muito bem do que estou falando. O orçamento da AME, e acredito que essa igreja tem conhecimento, haja visto o seu grande envolvimento nessa obra, 50% vem do plano cooperativo, e essa igreja é muito fiel no seu plano cooperativo, e nós percebemos isso nos relatórios, nos livros, nas assembleias. Nós agradecemos, então, a Deus por essa igreja. Mas a segunda parte vem da campanha, desse momento, a oferta especial. Uma outra parte vem do PAMI, e a quarta parte vem do PAMI individual. E eu estou crente de que a irmã Luana, que está ali, ela vai ser uma assinante do PAMI. Por favor, irmã Luana, vem aqui. Ela pegou o pastor Alberto ali, ela pediu para olhar. E eu pedi então para que ela segurasse e ficasse com ele, né?
E com isso ela torna-se a primeira assinante. E eu preciso levar para o pastor Maurício segunda amanhã. E se eu não levar, provavelmente a minha parceria estará comprometida. Então, por favor, a senhora assine, a irmã assine, viu? Mas quando o próximo missionário vier aqui, não vai querer nem sentar perto dele mais, né? Além da irmã Luana, eu quero pedir para que o irmão e irmã possa então receber e preencher. Então nós levaremos amanhã, se você me entregar hoje após o culto, ou você pode entregar no escritório da convenção, ou pode entregar ao pastor Alberto, que está lá. Então, eu gostaria de levar alguns PAMs assinados, e com isso a minha parceria e a dos mais 119, totalizando 120 missionários, então estará segura por mais um ano, pelo menos, né? Então, eu agradeço, então. A AME, a convenção através da AME, tem os projetos, e com seus 120 missionários, e eu acredito que essa igreja conhece muito bem. E eu vou, então, apenas falar, mas o projeto com surdos, o projeto com os estudantes, o campus, e com crianças, o PEP, o projeto Arca, o pastor Daniel, e a formação missionária, com 24 bolsistas. E o Desafio 1000, o pastor Sandro Rosendo, secretário executivo da convenção, passará aqui no próximo mês, falará com mais propriedade. Mas entre o Desafio 1000, além de chegarmos a 1000 igrejas, há um que eu achei muito especial, pastor Alberto, é o de orarmos 1000 horas. E vai dar 2 horas, menos de 3 horas por dia, ou 42 dias. Eu achei que 3 horas por dia vai dar bom, e vai dar mais de 1000 horas, assim. Não vai ser tão pesado assim, uma vez que passamos tanto tempo. Então eu vou incentivar a igreja a passarmos 3 horas por dia orando. Então eu me importo e você se importa, e eu sei que essa igreja se importa sim, com missões, se importa com a expansão do reino de Deus. Eu me importo com Pernambuco, anuncio Cristo ao Alto Pajeú. Como o pastor Alberto falou, já chegamos à área metropolitana, já à Zona da Mata, ao Agreste, e agora ao sertão do Alto Pajeú. E mais uma vez, eu ressalto o nosso interesse e a nossa alegria de poder contar com toda essa igreja. E como já é de costume, já é do nosso conhecimento, do grande envolvimento dessa igreja na obra missionária. Então agora eu falo de Chechel e quero mostrar umas fotos, e as fotos onde eu apareço, geralmente é foto onde eu estou melado de cimento, onde eu estou assim, parecendo que trabalho, mas é só para aparecer na foto mesmo, para poder ficar bem, né, para com os irmãos. Chechel, então, é uma cidade com 16 mil habitantes, sendo 9 na cidade, 3 na zona rural, 4 mil no distrito. E Chechel fica a 150 quilômetros aqui do Recife. Está ali eu com a minha esposa, a Nádia, o Gabriel, de 12 anos, Digo, de 14, e a Gabriele, de 12. E ambos tocam na igreja. O Gabriel toca todos os instrumentos que nós temos lá, e a Gabriele toca os instrumentos de corda. Nós estávamos com dificuldades com o grupo de louvor, então começamos pelos de casa. Chamamos um pessoal e eles deram aula lá por 3 meses, a igreja pagou, e depois nós suspendemos e eles mesmos estão dando aula. Então nós temos o nosso grupo de louvor que vai aparecer logo na frente. E ali nós começamos a Congregação Batista. Em 2006, no dia 18 de junho, como os irmãos podem ver, apenas o terreno e aquele grupo. Encontramos 2 adultos e 19 crianças. E já agora, em 2016, nós começamos em Campos Frios, que é distrito de Chechel, e literalmente a última do estado de Pernambuco. Ali nós já estamos trabalhando, e já na foto de cá, onde tem as britas e a igreja já levantada, é uma quarta-feira. E no sábado nós inauguramos o templo, e não dava nem para pisar direito ainda, porque estava muito fofo ainda, aquela mole o piso,
mas nós entramos e uma irmã disse: o senhor parece que é de 7 meses. Eu disse: eu não sei se sou de 7 meses. Eu sei que eu quero já cultuar aqui, nesse templo. E nós fizemos, como ela estava reclamando muito, e ela era uma irmã de 60 e alguns anos, e eu apenas com 28, então eu fui no armazém, comprei lonas e cobri lá a parte todinha onde nós iríamos cultuar, para ela não ficar muito brava comigo, né? Então, mas nós fomos assim. Então esse é um momento muito especial. Eu cheguei lá como missionário, mas 2 anos depois eu vim para o seminário, como o pastor Alberto falou. Me formei aqui em teologia, depois fiz o reconhecimento pela Faculdade Teológica Batista do Paraná, e ali é o momento de consagração. Mas nós continuamos trabalhando ali no pesado e querendo então deixar a igreja bonita, e nós estamos assim, ela já está aí. Enquanto trabalhamos na igreja, trabalhamos também na aquisição, e hoje já é real, de uma casa pastoral. Temos uma casa, por sinal, muito bonita. Os irmãos Carlos e Aline já tiveram lá, uma casa com 3 quartos, com biblioteca e uma garagem que cabe uma caminhonete, né? Eu não a tenho ainda, mas qualquer dia desse, um desses irmãos de uma dessas igrejas vai mandar uma para o trabalho missionário em Chechel. Amém? Amém, assim de quem não vamos mandar. Então nós assim estamos, né? Nós temos ali o primeiro espaço definido para a escola bíblica dominical, e temos um espaço da biblioteca pastoral, onde passo boa parte do tempo lendo, orando e agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, uma vez que um dia eu era cortador de cana e no outro Deus me fez pastor. Então eu passo o tempo ali agradecendo. Então a nossa MCM já agora e a nossa juventude, momento onde os diáconos, 3 casais foram homenageados pelo dia do diácono, e o nosso grupo de louvor. Como os irmãos conseguem ver, pode ver, um grupo muito jovem, e a maioria deles tem entre 12 e 14 anos. Apenas a Monique Maciel, que deve ter 24 anos. E um momento quando fui homenageado na Câmara de Vereadores, recebendo o título de cidadão chechelense, e um casal de diáconos que está trabalhando em Campos Frios. O nosso PGM, o primeiro, está funcionando mais como protótipo. E ali o momento de consagração desse casal de diácono ao ministério, ou ao ministério missionário, sendo enviados para Campos Frios, e ali uma ação missionária, sendo de evangelismo em Campos Frios, ali a congregação em Campos Frios e o culto na praça, a ação missionária de apoio aos que sofreram com as enchentes já recentemente, e nesse dia nós atendemos 500 pessoas, pastor Alberto, com roupas, cestas básicas e uma sopa. Não foi sopão porque não teve pão, foi só sopa. E atendemos muita gente, foi um momento bom. E eu tive a ideia de que as pessoas comentaram bastante, porque depois alguém foi lá em casa pedir ajuda, e eu disse: já levamos cestas básicas. Ah, é o senhor de quem o pessoal está falando, que levou? Sim, foi eu mesmo. É um sinal de que marcou. Então, o templo da Igreja Batista em Chechel, agora já com forro de PVC e com uma iluminação bonita. No teto, as lâmpadas formam 4 letras, um I, um B, um E e um X, Ibex, como chamamos lá em Chechel. E o templo, o lugar de culto também em Campos Frios. Eu me importo, e eu sei que essa igreja se importa também, e nós queremos continuar contando com o apoio da igreja, queremos continuar contando com as orações. E está ali os irmãos que vestiram na campanha passada a camisa, e do outro lado as minhas mãos, que às vezes ficam assim, mas eu não tenho do que reclamar. Depois elas devem ficar sem os calos. E está aí hoje os nossos 2 desafios. A construção, nós temos um terreno atrás da igreja de 117 metros quadrados, e queremos construir. Por enquanto estamos pensando apenas
em levantar um muro da altura de 2 metros, porém já com as colunas. 14 colunas, e cada coluna custa R$ 600. E eu pedi muito a Deus para que daqui, pastor Alberto, alguns irmãos depois me procurassem para adotar uma dessas colunas. E em Campos Frios nós estamos desejosos de comprar um terreno que custa R$ 20 mil. Peço para que a igreja ore por nós. Então, e apresentado, ainda fiquei com muito tempo. Eu pensei que passado isso aqui eu não teria mais tempo nenhum, pastor. E agora deu um frio aqui na barriga que eu pensei que não ia precisar falar mais nada, né? Era só apresentar as fotos. Eu disse para o Adriel, quando terminar as fotos eu já entrego a palavra para o pastor Alberto. Mas, irmãos, no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, os versos de 5 a 9 diz assim, 41, do verso 5 ao 9, o tema da campanha está no versículo 18, mas eu quero ler os versos de 5 a 9, que diz assim: As ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem, eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da sondagem: esta está boa, e fixa o ídolo com prego, para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes. Eu os chamei, eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Amém. Com esse texto, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero enfatizar, ou lembrar aquilo que o pastor Alberto, que os irmãos têm falado aqui, da preocupação que Deus tem para com cada um de nós, e da maneira gloriosa como Ele foi nos separando, desde a criação, quando Ele cria o jardim, e quando Ele coloca lá Adão e Eva, mas de um momento muito especial, quando eles desobedecem, e quando Deus se vê obrigado a tirá-los de lá. Eu acho espetacular o fato de Deus ter providenciado roupas para eles. Devia ter deixado que eles se virassem sozinhos. Devia ter deixado que eles pagassem sem que Deus se preocupasse com nada. Mas Deus mostra uma grande preocupação, dando a eles a roupa, e a roupa lhe era muito importante. Mas quando chegamos no capítulo 12 do Gênesis, Deus chama Abraão, e Deus diz que Abraão devia sair da sua terra, devia sair da sua parentela e ir para uma terra que ele não conhecia. E isso não foi um problema para Abraão, porque ele não sabia para onde ia e nem precisava saber. O que ele precisava saber é que Deus estava com ele. E é o que nós também precisamos saber nesta noite. É o que os 120 missionários de nosso estado sabem tranquilamente, que além das 467 igrejas, dos 70 mil batistas de nosso estado, da convenção com todo o seu empenho, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está conosco. E isto nos é muito importante. Isto é decisivo. E nesta noite, quando leio esse texto, e quando destaca nesse texto o que o homem natural faz, da preocupação que ele tem, e de como ele vai se planejando, destaca-se então o fato de que Deus diz: você, porém, Israel, meu servo, eu escolhi. E assim os 1.674 membros dessa igreja, com seus congregados,
pode estar tranquilamente dentro da epístola de Pedro, aonde ele diz que nós antes éramos trevas, mas agora somos luz, nação santa, povo de propriedade exclusiva, particular de Deus. E isto porque Ele nos ama, isto porque Ele se importa com cada um de nós. Isto porque Ele se importa com o pastor Alberto, se importa com a sua esposa, com seus filhos, se importa com toda a liderança dessa igreja, se importa com todas as famílias dessa igreja, mas se importa também com os mais de 390 mil habitantes que formam o sertão do Alto Pajeú, que é hoje o nosso foco. Dos quais mais de 150 mil estão na zona rural. Mais de 16 comunidades, sendo comunidades quilombolas. E é nosso desafio, é o nosso foco, neste ano, olharmos para aquele povo que sofre com a seca, que sofre com o êxodo do povo saindo, indo embora. Mas Deus se importa. E Ele se importa porque Ele nos escolheu. Ele se importa porque Ele nos nomeou para que cada batista, possa dar os frutos. Hoje o nosso desafio é alcançarmos um alvo de 550 mil reais. O que teoricamente é muito fácil, uma vez que somos 70 mil batistas. Não haveria nenhuma dificuldade se nos empenhássemos um pouco mais. Não haveria nenhuma dificuldade se, além desta igreja, as 467, as 216 congregações, cada uma se desse mais um pouco para a obra missionária. Que gastássemos um pouco do nosso tempo dizendo para o nosso vizinho que Jesus é bom e se importa com cada um de nós. Seria muito fácil alcançarmos o alvo, não somente financeiro, mas de levar os pernambucanos à presença do Senhor Jesus. É algo muito possível. E ele diz: você, porém, Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendente de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra. E quando eu li esse texto, eu me lembrava que um dia Deus me tirou lá do corte da cana. Hoje de manhã eu estive na igreja evangélica Batista Casa Amarela, e o pastor Ademar, como sempre, ele diz: Humberto era cortador de cana, mas agora é pastor. E qualquer dia desse ele vai ser prefeito da cidade. Mas eu não sou nem filiado ainda e não pretendo ser. Acho que ser pastor já é o bastante. Então, já é uma grande contribuição. Deixa para ser prefeito quem tem vocação. Eu não tenho. Mas Deus se importa, Jesus se importa, mas nós batistas também precisamos nos importar. E vamos demonstrar isso neste período, neste tempo, através das nossas ofertas, através das nossas orações, através então da nossa preocupação com aqueles que ainda não têm Jesus. E aí eu me lembro que Jesus também se importou e muito. Em João capítulo 4, ele para e começa a conversar com a mulher e pede água para aquela mulher. E depois ele diz então que ela é que deveria pedir água para ele. E ela então o questiona. E depois ele fala da verdadeira água. Aquela mulher alcançada de forma maravilhosa. Isso é se importar. Isto é mostrar amor pelo próximo. Isto é dizer de forma prática, direta, objetiva, aquilo que nós viemos fazer. E muitas vezes nós estamos enfrentando as mais diversas dificuldades. E a partir do verso 13 nós lemos assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não temas, não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor. E muitas vezes passamos esta experiência, a experiência de estarmos arrasados,
a experiência de nos encontrarmos no fundo do poço, a experiência de não encontrarmos mais uma saída. Mas Jesus aparece exatamente nesse momento. E é nesse momento que Ele nos desperta. É nesse momento que Ele nos levanta. E é nesse momento que nós percebemos que não estamos sozinhos. Hoje o nosso foco é o sertão do Alto Pajeú. Naturalmente, sem esquecer da nossa Jerusalém, que é o Grande Recife, com as igrejas grandes, as igrejas que têm uma preocupação muito especial, as igrejas que vão aos interiores, as igrejas que fazem as viagens missionárias, as igrejas, então, que estão daqui, que percebem que podem fazer a diferença. A nossa preocupação é o Alto Pajeú, mas ainda precisamos alcançar campos na Zona da Mata, como Catende, Lagoa dos Gatos. Mas precisamos então perceber agora uma grande necessidade do campo de Ingazeira. E a esse parece que há um carinho especial do pastor Maurício, uma vez que ele passou 20 anos por ali, e uma vez que ele conhece muito bem aquela região, e uma vez que ele colheu um testemunho de uma família dizendo: nós queremos congregar, mas não há uma igreja aqui. Mas se não há uma igreja, nós podemos levar uma igreja lá. E mesmo em meio a todas essas crises que nós estamos enfrentando, nós podemos ressurgir e mostrar que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por isso, pastor Alberto, eu quero muito agradecer a esta igreja. Quero agradecer ao Senhor e quero pedir para que vocês continuem orando por nós. Continue orando pelos 120 missionários. Continue orando pela obra missionária no nosso estado. Deus tem um projeto para salvar a humanidade. Os batistas de Pernambuco têm um projeto para alcançar os pernambucanos. Eu tenho um projeto para alcançar os chechauenses e campofrioenses. Deus contou com Jesus. Os batistas contam com os 120 missionários. Mas nós, missionários, contamos com as igrejas para que possamos continuar lá, trabalhando e dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé e eu orar, agradecendo a Deus pela vida dessa igreja, agradecendo a Deus pela vida do pastor Alberto Cristiano. Quero agradecer e rogar que Deus abençoe a todos. Pai querido, nós muito te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por esta igreja. E agora rogamos de tua parte que visite e abençoe cada um dos 120 missionários que estão espalhados por este grande estado de Pernambuco. Aqueles que estão nos campos mais remotos, aqueles que estão enfrentando as mais difíceis dificuldades. Eu quero te pedir, Senhor, para que os contemple com a bênção que eles estão precisando. Agora quero te pedir para que continue abençoando esta igreja. Continue abençoando o pastor Alberto. Continue abençoando, Senhor Deus, cada ministério dessa igreja. E o amor que teus filhos têm por missões, que venha crescer cada dia mais. Deus querido, quero te agradecer pela nossa convenção, pelo empenho, pelo amor, pela maneira como se importa com as pessoas. E quero te pedir para que esta campanha seja muito especial. Que nesta campanha todos os objetivos sejam alcançados. E que todos nós possamos sair ainda mais fortalecidos. E que o teu nome seja glorificado. Deus, permaneça, continue cuidando de cada um de nós. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e eu devolvo a palavra ao pastor Alberto.